Olá, que Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e poderosa, é o que nós desejamos. E com certeza é o que Deus quer também para a sua vida nesta terça-feira, dia 12 de março. Você já parou para pensar que o tempo está passando e muitas coisas na sua vida ainda não aconteceram conforme planejado? Eu sei que muita gente diz assim, pastor, mas o ano na verdade acabou de começar, de janeiro até fevereiro não se conta. Março em diante é que as pessoas começam a se mobilizar e as coisas vão entrando no eixo aos poucos, Mas se você não fizer agora o que é preciso, daqui a pouco mais um ano vai embora e você olha para trás arrependido porque perdeu oportunidades. Fique ligado conosco através dessa programação porque nós vamos ensinar você, por meio do que vamos falar e do que iremos apresentar, que você pode remir o tempo, aproveitar as oportunidades e alcançar sucesso e prosperidade. Nós vamos nesse momento assistir a uma matéria e eu gostaria da sua máxima atenção para o que você vai acompanhar agora, porque daqui a pouco retornaremos falando o que você pode fazer para sair dessa dificuldade e ter uma vida de sucesso. Acompanhe. Juros sobre juros. Há muita polêmica sobre os juros compostos que credores utilizam para cobrar dívidas. Embora esteja dentro da lei, existem muitas injustiças por causa das taxas abusivas. As do rotativo do cartão de crédito, por exemplo, são estratosféricas e prejudicam a vida financeira e social do devedor. Apareceu uma pendência no meu CPF. Na verdade, foi Deus que me mostrou, porque eu não recebi nenhum comunicado, não recebi nada, e me deu uma vontade de pesquisar o meu CPF. Fui lá, olhei, entrei na Receita Federal, apareceu uma pendência. Eu disse, meu Deus, eu não tenho dívida, graças a Deus, por causa do Congresso. Está tudo limpo em meu nome. O que foi essa dívida que apareceu? A primeira coisa que eu me pensei, uma dívida, um golpe. Fui lá na Receita Federal verificar o que era aquilo, aí apareceu uma pendência no meu CPF por causa do imposto de renda. Em 12 meses, uma dívida de 2 mil pode chegar a 10 mil reais no rotativo do cartão. Segundo dados do Banco Central, o ágio em média é de 15% ao mês, chegando a 440% ao ano. Isso é justo? Juros altos e encargos que excedem em muito o valor original da dívida, que para muitos torna impagável. Há 10 anos atrás eu cheguei na Nação, eu vim do Ceará para cá só com as roupas. Aí eu gerei uma dívida de 10 mil na época. Eu sujei meu nome no Serasa devido às dificuldades e eu emprestei meu nome para uma pessoa e aí eu não conseguia alcançar mais aquela dívida. Mais injustiça ainda são os ágios dos agiotas. Triste de quem cai nas mãos deles. Eu tinha uma dívida há uns 4 anos, mais ou menos. Essa dívida foi se agravando e chegou numa situação catastrófica, assim, que não tinha condições humanas de estar acertando essa dívida. Injustiças acontecem em todas as esferas. Ordem de despejo, causas do tipo ganhou, mas não levou, direitos violados e vidas destruídas. Mas para tudo e todos, a justiça pode ser feita. Eu orei, pedi para Deus sabedoria, que Ele me mostrasse uma forma de resolver esse problema. Apareceu um profissional, um contador, para fazer um serviço para mim, fez um valor irrisório, outros contadores falaram que levariam 30 dias para resolver o problema. Em menos de 24 horas, assim que o contador fez lá o processo, olhei, não tinha pendência nenhuma. E se eu não tivesse visto a tempo, se Deus não tivesse me mostrado, inclusive eu poderia ter as minhas contas bloqueadas. Eu consegui negociar e limpei meu nome. Daí meu nome ficou limpo e aí Deus foi me dando uma direção, Por exemplo, eu não sabia ler e nem escrever na época. Eu fui estudar no SEJA, estudei por 6 anos no SEJA, aqui em Florianópolis. E aí eu tive a direção de tirar a carteira, eu tirei a carteira. E aí eu tinha muitos planos, eu comprei um carro. Nesse carro hoje eu trabalho com ele, que é uma caminhonete quitada. E agora, por último, até contei já o testemunho, eu fui abençoado com um apartamento. Paguei a dívida. Deus deu condições, a gente entrou num acordo e cessou a dívida.
Quando o justo juiz intervém, toda injustiça cai por terra. Tá difícil a guerra, tá difícil a batalha. Se pergunta assim, por que eu estou passando por tudo isso? Se Deus não quisesse me honrar, eu não estaria passando por isso. Não tem como o diabo te vencer, o diabo prevalecer sobre você, quando você se torna essa pessoa perseverante. Se você é vítima de algum erro ou se sente injustiçado, seja qual for a situação, venha participar do clamor pelos injustiçados, na palestra da Prosperidade com Deus. Se você, nesse momento, precisa de uma orientação, você está passando por maus momentos e diz assim, Pastor Renato, eu preciso desabafar, eu preciso contar os meus problemas porque aqui em casa não há quem me ouça, quem tenha paciência para parar e me dar a atenção devida. Nós temos, através do nosso WhatsApp, um meio para que você possa tanto mandar a sua mensagem como ligar, porque essa central de atendimento espiritual há pessoas capacitadas para ouvir você, ler a sua mensagem e lhe dar a direção que você precisa. Através do 11 3573 3500, mande sua mensagem. Mas se você quer falar, quer ouvir alguém lhe dando uma orientação, 11 3573 3535. E se você tem computador, você pode, através dele, acessar pastoronline.com. Há pastores 24 horas à sua disposição para lhe dar toda a atenção devida. E uma coisa eu posso lhe garantir, uma palavra pode mudar a sua vida. Por essa razão, a cada segunda-feira nós temos realizado, na reunião da Prosperidade com Deus, o pacto, o dia inteiro, inclusive às 18 horas ao cair da tarde, onde a Bíblia diz que Jesus fazia milagres extraordinários. Nós aguardamos por você. A cada segunda-feira, 18 horas, muitas pessoas têm vindo, têm contado seus testemunhos e, com certeza, coisas maiores ainda Deus há de fazer, como fez na vida da Sueli. E você vai acompanhar como era a sua vida e o que hoje aconteceu, o que tem acontecido, que comprova a veracidade do poder de Deus. Meu nome é Sueli Benvenuto, sou empresária. Minha vida se iniciou muito cedo, com 8 anos de idade. Eu me vi num lar onde não tinha condições nenhumas assim, financeiras, nem eu, nem meus irmãos. Meu pai largou minha mãe, nós éramos bem novinhas ainda, minha irmãzinha tinha 1 ano de idade. Passamos por dificuldades como corte de água, corte de luz, condições básicas assim que todo ser humano precisa ter, a gente não tinha. Eu, particularmente, eu dormia no chão, em cima de um tapete, um edredom, porque nós somos em 6 mulheres e um homem, que são meus irmãos, minhas irmãs, e dividindo uma casa em quarto, sala, cozinha e banheiro. Nos tempos de chuvas muito fortes e tempestades, assim, as telhas voavam, ficava 3 a 4 meses aí sem telhado, porque minha mãe não tinha condições para colocar. Ela trabalhava em 2 empregos de empregada doméstica para poder sustentar a gente. Comecei a pensar, se eu fizer muito curso e estudar, eu vou ser bem sucedido um dia. E aí eu comecei a pensar na minha vida, o que eu poderia fazer. E aí até então eu entrei numa faculdade, comecei a estudar. Ali eu já achei, vou sair daqui com meu diploma e eu vou arrebentar, Só que pelo contrário, eu acabei entrando numa multinacional, conhecidíssima aqui no Brasil, a qual eu fui chamada para trocar toner dentro dessa empresa, toner de impressora. Aquilo para mim é um trabalho normal, honesto, só que era uma humilhação para mim, porque eu não tinha estudado tanto, feito tantas coisas para poder estar ali trocando toner, depois de formada ainda. Eu estava na igreja, como toda a minha família estava na igreja, e a vida de ninguém mudava, inclusive a minha. E eu só era uma frequentadora. Eu sempre fazia tudo errado. Eu tinha tudo na minha mão, mas eu não tinha nada, porque eu não andava certo. Eu fazia a minha vontade. Eu não obedecia, eu não jejuava, eu não era fiel. Eu pegava envelope, ficava lá vários envelopes dentro da minha Bíblia. Ia para a igreja quando me dava na telha. Um dia eu ia hoje, depois não ia mais. Não tinha aquele compromisso. E aí foi quando eu decidi fazer o certo. Foi quando eu vi um testemunho de uma senhora na televisão, aquilo mexeu comigo. Ali nós estávamos numa situação anteriormente que tinha acabado de chover e a telha da casa da minha mãe, da cozinha, ela voou.
E minha mãe falou para mim, debaixo da chuva, ir atrás do pedreiro para poder colocar um tijolo ou uma madeira para segurar as telhas. E ali eu me revoltei. Eu falei, não, nunca mais isso vai acontecer. Foi quando eu comecei a pegar firme com Deus. Eu fiz um voto com Deus no altar. Eu fui muito sincera com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor vai ter que mudar minha vida. Porque não é possível. Tudo que eu, nas forças dos meus braços que eu tive que fazer, eu já fiz. Eu coloquei Deus na parede. Falei, não é possível. Eu vou no teu altar. Eu vou fazer isso. Só que se eu não ver também isso acontecendo. Só que eu acho que Deus lá do céu falou assim, então você vai ver quem sou eu. Então. E aí eu fui continuar. Minha vida até então não tinha mudado. Eu continuei indo trocar toner. Dentro dessa empresa, Deus falou comigo. Ele falou assim, você está sofrendo porque você quer. Porque a ideia eu já te dei. Agora você tem que tomar essa atitude. Você precisa de um computador e de um telefone. Eu falei, mas eu vou abrir aonde? Esse serviço é muito específico. Na sala da casa da sua mãe. Periferia do estado de São Paulo. Numa casa onde eu não tinha condições nenhuma financeira de ter um escritório lá dentro. Onde o gato miava, o cachorro latiu, o passarinho cantava e os clientes ligando. Como é que faz? E aí, no primeiro dia que eu estava em casa, que eu tomei essa atitude de abrir essa empresa, eu abri a empresa 1h da tarde. 1h30 da tarde eu fechei o meu primeiro contrato. Mas isso veio por quê? Porque eu passei a obedecer no altar. Tudo que eu fazia no altar era em primeiro lugar para Deus. Tudo que entrava na minha mão era em primeiro lugar para Deus. E foi tão tal que depois que a empresa começou a crescer, com 3 meses já tinha o meu primeiro escritório. Eu abri no Paraíso. E foi muito legal, assim, porque a gente não imagina, né? E eu comecei a receber muitas cotações de clientes grandes, gigantes, que eu falava, meu Deus, eu não tenho nem inglês. Como eu vou atender esse povo? Hoje nós temos filiais em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas. Hoje, se o Brasil estiver em crise, eu ganho dinheiro. Se o Brasil estiver ganhando dinheiro, eu ganho mais ainda. E começou a vir as premiações. Veio 2 no Brasil, veio uma em Nova York, está vindo agora uma em Paris. Comprei meu apartamento do jeito que eu queria. Comprei diversos carros. Então, eu sempre fui muito desprendida. Eu sabia que o que Deus estava me dando era para glorificar Ele. E isso é em tudo na minha vida. Tanto no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Às vezes eu estou assim, eu paro para pensar na minha vida, eu fecho meus olhos e falo, meu Deus, eu não era ninguém. Mas isso só passou a acontecer porque eu comecei a obedecer. Então, com a palavra de Deus, eu aprendi que não era só a minha vida financeira que ia mudar. Ele mudou todos os aspectos da minha vida. Todos. Eu não tenho, na minha vida não tem nenhuma lacuna aberta. Todas as lacunas ele conseguiu fechar e deixar redondo. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que Deus fez na minha vida, toda essa transformação, eu ainda me vejo como um pequeno grão de areia. Porque Ele é tão grande que se eu falar assim que Ele já fez tudo na minha vida, eu estaria, sabe, sendo até ignorante. Porque eu acho que muito mais tem para Ele fazer. A palavra de Deus é o meu guia. Para onde eu for, se eu não estiver com ela, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, eu sou uma perdedora se eu não tiver ela. Deus entrou na minha vida de uma tal forma que, olha, eu tenho só que agradecer. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu penso em fazer, Ele está em primeiro lugar na minha vida em tudo. Perceba a veracidade do poder de Deus. Perceba que para Deus não há distância, não há qualquer tipo de obstáculo, não existe dificuldade. Quando Ele age, até aquilo que parece demasiadamente difícil, impossível, Ele torna possível. Sabe por quê? Pense comigo. Se Deus Deus através da sua palavra trouxe à existência aquilo que não existia. Pense comigo. Toda a natureza, não estou falando do que o homem fez, até porque tudo que o homem criou, ele criou a partir daquilo que Deus, ele trouxe à existência através da sua palavra. Mas preste atenção na natureza, preste atenção nas coisas que você enxerga e diz assim, foi Deus. Isso aí foi Deus, porque o homem não seria capaz de fazer tais coisas, não é verdade? Se esse Deus fez o que fez, o que é para ele resolver a sua situação? Não é nada. O problema é que, às vezes, infelizmente, as pessoas ficam tão ligadas na situação que não conseguem imensurar, vislumbrar o tamanho de Deus, a grandiosidade de Deus. Deus é maior do que essa situação que você está vivendo. E Ele pode tirar você desse sofrimento. Firme uma aliança com Deus.
e você vai ver que por meio dessa aliança, a sua vida nunca mais será a mesma. Nós vamos agora a esse intervalo que fala sobre a aliança do pacto, que a cada segunda-feira as pessoas têm recebido e aquelas que têm a sua aliança têm vindo, firmadas nesse propósito e alcançado grandes resultados. Vamos ao intervalo e eu volto já. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Nunca houve e jamais haverá alguém que, tendo firmado uma aliança com Deus, tenha perdido uma batalha, tenha sido vencido pelas dificuldades. É claro, problemas todos nós enfrentamos, lutas quem não tem, não é verdade? E de repente, a sua pergunta aí agora é a seguinte: tá bom, pastor, todos têm problemas, todos enfrentam lutas, mas por quê que há pessoas que conseguem vencer esses problemas e outras pessoas são vencidas por esses problemas? Você precisa entender uma coisa: é necessário você assumir a sua condição e tomar posição. O que é assumir a condição? É você crer que você é um escolhido de Deus. E o que é você tomar posição? É você não se render diante da situação, mas se impor perante Ele. Se você se diz um filho de Deus, então assume essa condição, ora. Pare de ficar aí se lamentando e dizendo: ah, Deus me esqueceu. Deus não se esquece de ninguém. As pessoas é quem se afastam dele. Essa que é a mais pura realidade. E sendo você filha de Deus, filho de Deus, assuma a sua condição e tome posição diante dos problemas, dizendo assim: eu vou sair dessa crise, eu vou recuperar o meu patrimônio, eu vou ter restituído o que me foi tirado, eu vou pagar as dívidas, eu vou levantar a minha empresa, eu verei as portas se abrindo para mim. Por isso, segunda-feira, nós aguardamos você às 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Você vai vir, mas uma coisa eu posso te garantir: a sua história de vida vai mudar. E vai mudar como mudou a vida de tantas pessoas que você vai acompanhar agora. Em abril do ano passado, eu fiz uma prova para o concurso público. Eu consegui passar, eu atingi uma boa nota, eu passei no processo seletivo. Porém, minha vida estava tão amarrada que até o que era para dar certo deu errado. Tudo, absolutamente tudo que eu botava a minha mão, nada ia para frente. Tudo só voltava para trás. Eu conseguia resolver uma situação, a minha vida andava 10 vezes para trás. E aí eu comecei a vir. Eu entrei novamente, eu fiz a minha inscrição, né? Eu consegui passar. E aí eu enviei os meus documentos. Da primeira vez eu enviei meus documentos, eles foram negados. Aí daí eu entrei com recurso
ele foi negado novamente. Ali eu compreendi que eu tinha que botar a minha fé em prática. Eu vim aqui na reunião e o Senhor falou assim: não adianta de nada você ter competência se você não depender de Deus. Aonde a tua competência chegar, a obediência a Deus ela não vai te levar. E quando o Senhor falou isso, eu tomei para mim. E no dia seguinte, saiu o resultado que eu poderia entrar com recurso novamente. Não somente os meus documentos eles foram aceitos, como também foi aceita a minha transferência para trabalhar aqui. Eu não vou ter que voltar para o Pará. Eu aceito a minha transferência para trabalhar aqui. Eu vim aqui dia de segunda e eu falava: meu Deus, me ensina a ser que nem ele. Me ensina a ter essa fé revoltada. Porque se ele fala que vai acontecer, por que eu não vejo na minha vida? Se ele fala que vai acontecer, por que até agora eu não estou vendo o resultado? Mas ao mesmo tempo ali eu confiava, não. Se Deus e ele tá falando, eu vou seguir. Claro, primeiramente obedecer o que Deus falava. Dá certo, né? Dá super. Né? A obediência é tudo. E principalmente a obediência a Deus, ela vai te levar a lugares que a tua competência ela não vai chegar. Você pode ter competência, mas sem Deus você não vai chegar. Seu Jefferson, desde quando o senhor começou a fazer a segunda-feira, o pacto, o que o senhor conseguiu resolver? Então, já tem 2 anos que eu estou firme aqui no pacto. Eu tinha uma dívida de 140 mil. Foi um processo na justiça. A pessoa me processou e ganhou. Então, ali fica... quando é esse tipo de dívida, é uma bola de neve. E, graças a Deus, eu consegui pagar essa dívida, né? São 2... Vindo direitinho, pagou a dívida? Paguei, a quitada. E saiu lá a pendência. Porque isso aí, esse tipo de dívida, se tu não paga, ela vai aumentando, que a correção é feita pela própria justiça. E aí eles vêm sobre os bens da pessoa e penhoram, sabe? Então, foi uma libertação. Inclusive, eu trabalho com vendas e eu sempre determino multiplicação das minhas vendas, né? Clientes, fornecedores. E como o meu ramo é de construção, quando é janeiro e fevereiro, sempre no natural, né? Acontece queda nas vendas. Isso é normal. Só que eu não aceitei isso. Já entrei o ano já com os projetos. Trouxe 3 segundas-feiras seguidas, eu trouxe o projeto e hoje ainda trouxe mais esse da causa aí também. E dentro desse projeto eu coloquei os valores, né? Eu sei que isso não é nada, isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas mês de fevereiro eu atingi 1 milhão em vendas, né? E Deus está abençoando. Conforme eu estou determinado, conforme eu tenho determinado, as coisas estão acontecendo. Então, quem trabalha com vendas, eu acho muito importante que a pessoa venha até o congresso e dê essa oportunidade para que o Senhor Jesus Cristo possa agir com poder e autoridade na vida financeira dela e que ela possa pagar suas dívidas, multiplicar suas vendas, seja o que for o segmento que ela esteja trabalhando. Qual o nome da senhora? Neuci. Dona Neuci, o que aconteceu na reunião do Pacto com Deus, de semana passada para essa segunda? Aconteceu assim que o senhor falou que quem ia fazer esse voto da semana passada, que Deus iria abrir uma porta onde não existia. Que eu falei, não vou fazer o voto, já fiz antes. Aí eu virei no banco, peguei o envelope e fiz o meu propósito, e Deus abençoou. Ontem eu recebi 200% mais daquele voto que eu fiz. Quer dizer, a senhora naquele momento não iria fazer, mas quase que involuntariamente a senhora foi lá. Na verdade, foi o Espírito Santo que impeliu a senhora a isso. E a senhora teve uma surpresa, nem esperava isso acontecer. Não, jamais eu esperava que eu recebia essa quantia ontem. Eu fiquei assim até só agradecer a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. É facilidade? Existem lutas? A senhora enfrentou lutas essa semana? Eu enfrentei muita luta, muita luta. Foi 2 noites sem dormir mesmo para conseguir, então, vencer aquilo que Deus queria me dar. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets
alugada. Tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Sabe por que muitas pessoas não saem da situação que estão vivendo? Porque elas não saem da sua zona de conforto. Ficam ali, sabe, remanchando, ficam ali costurando, ficam cozinhando os seus problemas e a situação só piora e nada acontece. Aproveite a oportunidade, esteja nesta próxima segunda-feira, são 6 horários, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente às 19h30. Venha firmar uma aliança com Deus e a sua história de vida, ela vai mudar. E por falar em mudança de vida, não há mudança que possa ser possível na vida de alguém sem a presença de Deus. Por isso, nós começamos ontem o jejum de Daniel. E eu gostaria que você atentasse para essa chamada que nós vamos apresentar agora através desse programa, para que você entenda a necessidade de ter o Espírito Santo na sua vida e, por meio dele, ser uma pessoa feliz, alguém que tenha paz aqui dentro e seja forte para vencer os problemas e lutas do lado de fora. Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Todos os dias, você cuidadosamente atende aquilo que é importante para você. Cuida do seu corpo, da sua casa, cuida do seu trabalho, da sua família. Mas como você tem cuidado do seu interior? Trazemos para o nosso íntimo tantas informações destrutivas e, sem perceber, envenenamos nossa alma. E corremos em vão para mais distrações inúteis em uma desesperada busca por alívio. No entanto, é possível parar essa insanidade e trazer para dentro de nós o antídoto para todo esse veneno, aquilo que realmente vai nos fazer bem. O jejum de Daniel é a oportunidade ideal para investir na parte mais importante de você, cuidar do seu interior e preparar a sua vida para receber o Espírito Santo. 21 dias, longe de distrações e informações seculares, focando na Palavra de Deus, para uma completa transformação espiritual. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de março, em qualquer igreja universal. Acesse universal.org/localizar.